Conversas com Binder. Olá, tudo bem? Mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje vamos falar sobre atividade física, sobre influenciadores digitais. Por isso vamos receber a Paola Carrijo, ela que tem um trabalho muito interessante já há algum tempo já nas redes sociais, especialmente no Instagram. E a Paola acabou virando influenciadora porque ela é corredora, primeiramente, né? Ela pratica maratonas, faz atividades físicas de longa duração, como corridas de longa duração e tal. E nisso ela acabou virando influenciadora digital. Inclusive a Paola tem uma história muito interessante de inovação, porque ela é advogada de formação e mudou completamente de carreira, assim, isso um pouco antes da pandemia. Ela deixou o serviço que ela tinha na advocacia, né, para se dedicar exclusivamente ao trabalho de influenciadora, né, e produzir conteúdo digital. Então ela mudou completamente a carreira antes da pandemia. Então nós vamos contar com ela como é que está sendo para ela essa mudança num momento tão difícil que a gente está passando, mas que ela com certeza está se adaptando, influenciando muita gente também a continuar motivado. Eu lembro que você pode participar do Conversas com Binder, o nosso Instagram é o Conversas com Binder, também o nosso Twitter é o Comando na Mídia e o nosso site é o comandonews.com.br. Primeiro, Paulo, obrigado por ter aceito participar aqui do Conversas com Binder, é uma honra recebê-la aqui, é a primeira influenciadora digital que eu recebo aqui no espaço e era uma conversa que eu queria fazer há tempos e finalmente deu certo. Oi, Ângelo, tudo bem? Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra participar desse podcast, só tem gente bacana, então eu fico super feliz que você tenha me convidado e de alguma forma contribuir aí para o pessoal que está escutando. E realmente, né, a gente foi atropelado pela quarentena, nossa rotina mudou bastante. Para quem é ativo, gosta de praticar esporte na rua, foi realmente uma grande quebra, né, de paradigma. E não só com relação ao esporte, mas vieram muitas outras preocupações com relação à saúde, com relação à economia, família, convívio social, enfim. Acho que todos nós estamos bem cientes de tudo que estamos carregando há mais de 3 meses. Mas eu tive que realmente mudar a minha forma de pensar e a minha forma de treinar. Então eu faço as coisas em casa mesmo, desde o começo da quarentena. Agora que as coisas estão um pouco mais tranquilas, eu estou em Balneário Camboriú há algumas semanas. Por aqui é permitido atividades ao ar livre, sempre usando máscara. Então eventualmente eu vou dar uma corridinha na praia em horários assim mais bem cedinho para não ter contato com muitas pessoas, andar de bike, mas em casa eu treinei muito, fazendo treinos funcionais, usando poucos aparelhos, coisas assim que eu tive que realmente me adaptar, usando bastante rolo para bicicleta, também tem uma bicicleta estática, então isso, graças a Deus, me ajudou a conter um pouco os ânimos. Legal, Paola, mas muita gente conhece você por causa das redes sociais, claro, e a tua vida acaba sendo ali apresentada dessa forma, né, que é através da corrida, através do ciclismo, através da influência da boa alimentação e tal, dessa questão toda. Mas a gente queria saber, aqui um espaço mais aberto, mais para você contar um pouco da tua vida. A gente queria saber como é que é a Paola antes disso, como é que é a Paola antes da Paola influenciadora. Na verdade, a Paola, ela é uma pessoa ativa, assim, desde pequena. Eu comecei fazendo ginástica olímpica quando eu tinha 7 anos, já fiz dança, já fiz várias modalidades e realmente me encontrei com a corrida. A corrida não é só um esporte para mim, mas ela é um momento, assim, de conexão. E além das atividades físicas, né, corrida, triatlon, bicicleta, natação, enfim, a Paola gosta bastante. Cara, eu curto, sei lá, trabalhar, me dedicar a alguma coisa que eu gosto de comer pipoca, me dedico hoje muito às atividades nas mídias sociais, isso me consome muito tempo, eu adoro ler,
Eu adoro, na verdade, eu adoro comer, por mais que eu seja fit, eu adoro esse momento de jantar, assim, sabe? Hoje a gente não tá convivendo muito com as pessoas, mas eu adoro isso, adoro tomar um vinhozinho e amo muito viajar. Uma prática que também estamos obstados no momento, mas que eu sou apaixonada. Eu amo viajar. Sempre que eu podia, eu estava dando um tempo, dando um jeito de escapar para algum lugar. E se Deus quiser, logo mais a gente vai conseguir retomar isso. Eu me identifiquei mais com a parte de comer ali que você falou. Realmente eu também não abro mão. Claro, também eu corro há 15 anos aí. E eu acho que eu venho um pouco antes dessa época dos influenciadores digitais e tal, porque eu me lembro que eu até fiz uma prova, São Paulo-Rio, da Nike, 600K. Aí me convidaram para fazer parte do time da imprensa. Então eu corri com o pessoal da Globo, o pessoal da ESPN Brasil, uma galera da revista, na época existia a revista na Abril lá, que é a Runners. Né? Então a gente viajou, conheci todo o pessoal e foi muito legal. Foram 3 dias de convivência intensa, uma prova incrível da Nike, uma organização impecável. Assim, a gente até na época montou-se uma equipe de Curitiba que participou lá. Se você tivesse naquela época já a idade, imagino que você não tinha ainda, você certamente seria convidado a participar deste evento. E foi um evento incrível. Mas voltando ao assunto que você estava falando, da questão do que você também falou, da viagem e tal. Então eu lembrei disso, eu lembrei dessa prova, porque essas provas fazem que a gente viaje, busque conhecer lugares para correr, lugares para se desafiar. Então é por aí, né? Eu acho que essa ausência, esse momento está fazendo com que a gente tenha que adiar esses planos, mas que certamente quando eles voltarem a gente vai estar com muito mais motivação e com muito mais disposição para eles. Mas puxando por esse gancho de você ser chamado ou não para um evento desse, eu queria saber, Paola, se quando você começou o teu Instagram, você imaginava que ele fosse tomar essa dimensão que tomou, que fosse, digamos, se transformar no teu, não só esse teu estilo de vida, mas a tua profissão, digamos assim? Quando eu comecei com o meu Instagram, de fato eu não imaginava onde ele poderia chegar. Eu comecei a compartilhar o meu amor pela corrida mesmo. Eu tinha um perfil pessoal com 500 seguidores, só amigos, assim, coisa básica mesmo. Só que eu me inspirava e via muitas meninas que compartilhavam um estilo de vida saudável, que era basicamente o estilo de vida que eu adotava. E naquela época eu não conhecia ninguém que falasse muito sobre corrida, até porque eu não mexia muito no Instagram mesmo. Então eu falei, quer saber? Eu vou ter um diferencial, vou falar sobre o que eu gosto, que é falar sobre corrida. E as coisas foram acontecendo assim naturalmente. Há um pouco mais de 3 anos eu mexo com o Instagram, né? Comecei a realmente me dedicar e a cada vez mais eu tento inovar. Até que hoje ele virou, a produção de conteúdo é minha profissão. Eu abandonei a carreira jurídica, digamos assim, que fiquei por anos trabalhando, sou formada em Direito, trabalhei mais de 7 anos como assessora jurídica no Ministério Público, que foi meu último cargo, e eu vi que era, apesar de ser empreender, né, ter um Instagram ou trabalhar com conteúdo digital, você empreender, então você vive de uma forma volátil em relação à remuneração, por exemplo, mas eu vi que aquilo realmente me nutria, sabe? Era uma forma que sim, consigo hoje me manter financeiramente, mas principalmente me faz ter vontade de trabalhar, de ajudar as pessoas, de me conectar. E a cada semana que passa, eu vejo uma nova Paola, uma nova forma de ajudar as pessoas, e isso faz total sentido para mim. Então, mas aí eu pergunto para você, e como é que funciona a tua rotina? Como é que é teu dia a dia? Você tem tempo para fazer outras coisas? Como é que você consegue se organizar nisso? Eu falo para você, eu me perco totalmente, assim, se eu for produzir conteúdo digital para mim mesmo, eu me perco completamente, assim, e acabo não dando conta do recado mesmo. Eu queria saber como é que é a tua rotina. Essa pergunta é super legal, porque a rotina de um influenciador, de um produtor de conteúdo digital, muita gente desconhece,
Porque quando a gente olha uma foto postada, um vídeo, a gente acha que aquilo é super fácil. Mas na verdade não é. Para você tirar uma foto legal, você precisa pensar na composição, na roupa, na luz, no momento, enfim, tem várias coisas. Na parte de edição, se você vai postar um vídeo que seja atrativo para as pessoas verem, poxa, você tem que roteirizar, você tem que fazer a captação, você tem que fazer a edição, que dá muito trabalho, né? Se você principalmente está fazendo por conta, pensar num texto que impacte as pessoas, que leve algum tipo de conteúdo, fazer os stories também vai super tempo. Então você tem que fazer uma programação. Hoje em dia eu tô partindo para outras mídias, para blog, para podcast. Você bem sabe que isso também dá super trabalho. Então, bacana você montar uma agenda mesmo. Por exemplo, na segunda-feira eu vou montar a agenda de postagens do meu Instagram. Na segunda-feira à tarde eu vou fazer a captação das postagens. Na terça-feira eu vou gravar meu podcast. Na terça-feira à tarde... Enfim, hoje em dia eu estou usando o Google Agenda. Então eu vou colocando todos os compromissos que eu tenho como se fosse uma agenda, enfim, você trabalha no escritório, você tem que fazer o prazo X, uma contestação X, um recurso tal, você também vai ter o seu planejamento com relação às mídias sociais, porque se isso for trabalho, se isso for coisa séria, é planilhadinho ali que o negócio vai acontecer, senão você acaba... daqui a pouco eu faço, e não faz porcaria nenhuma, né? Ainda mais agora, em tempos de quarentena, é muito importante a gente ter uma rotina. Imagino também, né, Paola, que além de você estar se movimentando e sempre estar se programando muito bem, você tem um olhar atento também para o futuro. Como é que você imagina o futuro? Você vê possibilidades do teu trabalho continuar como influenciadora em que mais? Falou podcast, falou blog, né? Mas o que mais que você percebe que possa aparecer para o futuro próximo aí? Mais uma pergunta super interessante. É difícil falar sobre o futuro, né, digital, porque as coisas acontecem tão rápido, mas hoje em dia a gente consegue perceber que muita gente tem interesse em atuar nas mídias sociais por diferentes propósitos. E na minha visão, isso realmente é o futuro, não só com relação a Instagram, YouTube, enfim, mas com relação a você conseguir trabalhar de casa, né? A implementação do home office em vários âmbitos. Com a quarentena, isso foi forçado em muitas empresas, muitos órgãos públicos, por exemplo, que resistiam a esse formato de trabalho, mas na minha visão é um formato de trabalho que funciona assim, ele pode dar mais produtividade para as pessoas, assim como mais qualidade de vida. Porque você ter a possibilidade, né, de gerir melhor seu tempo, isso é fantástico. Na minha visão, assim, o home office realmente é o futuro e as mídias sociais fazem parte disso também, mas tem outros aspectos, outros âmbitos que esse trabalho de casa pode funcionar muito bem. E o mundo tá aí, né? O mundo tá online. Acho que quem ainda não aproveitou o gancho da quarentena para se conectar, se tem uma empresa e não colocou ela ainda no Instagram, não conseguiu produzir nenhum tipo de conteúdo digital, cara, tá perdendo tempo. Porque tem que ganhar espaço nisso, é realmente a tendência, já é, né? Não é tendência, está realmente acontecendo. Então tem que se adaptar, porque quem não se adapta à exigência de mercado fica, infelizmente, para trás. Então, para a gente fechar, eu queria até conversar com você, Paula, uma coisa que fiquei pensando. Eu encontrei você aqui em Curitiba, na Corrida da Mulher, que teve um pouco antes da pandemia, né? Na verdade, já estava rolando outros locais do país, já estavam os casos começando a aparecer e tal. A gente conversou ali e você me contou, eu realmente agora estou me reinventando, não estou mais no Ministério Público, eu agora vou apenas, entre aspas, né, mas fazer um trabalho como influenciadora digital e como produtora de conteúdo e tal. Eu queria saber de você, como é que foi esse momento, porque você parou, você mudou, né, totalmente sua vida, no momento em que o mundo mudou completamente também. Como é que foi isso para você? Como a gente falou lá no comecinho, a gente foi atropelado realmente, né, pelo coronavírus. Foi uma coisa totalmente inesperada. Eu saí do meu trabalho em fevereiro do Ministério Público e eu tinha viagem, sem brincadeira, todos os finais de semana. Eu apaguei a minha agenda
inteira. Eu não conseguia fazer mais as coisas que eu gosto, né? Assim como todo mundo, não fui só eu que passei por esse problema de longe. Mas enfim, a gente tem que